Bom, alunos, tudo bem? Bom, essa aqui é uma videoaula sobre áreas molhadas, né, para a gente não ficar tão distante assim da disciplina de desenho técnico de edificações. Então, vamos lá. A gente já desenvolveu, vocês estavam finalizando, né, o desenvolvimento de uma parte do executivo, que é o detalhamento de esquadrias, portas, janelas, balcão, né, em 1:20. Então, vocês estavam desenvolvendo, finalizando, já tínhamos tido todas as aulas. E aí, agora, para finalizar o projeto executivo, faltava falar das áreas molhadas, né? Então, eu vou fazer esse vídeo, eu vou tentar fazer com que ele não seja tão longo, porque por vídeo é mais complicado, né? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, por que a gente amplia as áreas molhadas? A gente amplia as áreas molhadas porque nas áreas molhadas a gente tem o maior custo da obra, né? Por vários motivos. Primeiro, em termos de instalações, hidráulica, elétrica, né? Água fria, água quente, esgoto, gás, as tomadas específicas também do nosso projeto, todas elas ficam nas áreas molhadas, a maioria delas, né, as tomadas com maior potência, que precisam de maior potência, e também os revestimentos, né, os revestimentos cerâmicos, porcelanato, muitas vezes as próprias paredes têm revestimento cerâmico e tudo mais, então as áreas molhadas são, na obra, os pontos, um dos pontos mais críticos, tanto para se construir, quanto com relação ao custo, e principalmente com relação a patologias, a problemas de execução, problemas de impermeabilização, problemas de execução, de ralo, de caimento de piso, de fixação. Então, você faz o layout da hidráulica e aí vai fixar uma toalheira, ou uma papeleira, ou o próprio box, aí não pode porque é exatamente onde está passando a tubulação. Uma série de complicações na execução podem acontecer se a gente não faz as áreas molhadas, e isso vai gerar um custo ainda maior, já é a área mais cara, né? Bom, então vamos olhar aqui, ó. Essa é uma ampliação, as áreas molhadas também continuam na escala 1:20, né? E a primeira coisa que a gente faz é a planta, né, das áreas molhadas. Então você vê aqui que coisas que tem nessa planta diferente da planta em 1:50 que vocês fizeram do executivo, né? Então, primeira coisa é o piso, né? A paginação do piso, e a gente vê aqui, primeira coisa que se destaca nessa escala, a gente consegue ver. A outra coisa que existe aqui também, bem diferente do 1:50, os detalhes, né? Como, por exemplo, a torneira, a papeleira, né? Então, ó, projeção da toalheira. Aqui é uma torneira, né? Aqui, ó, projeção da papeleira. Esses elementos na para 50 eles não aparecem, né? E agora na 1:20 eles vão aparecer. Assim como, né, quando a gente desenha a porta, vai aparecer a guarnição, né, o dente do batente, assim como no detalhamento que vocês já fizeram, né? O próprio box, né, também ele vai ser mais detalhado do que na 1:50, então você vai ver mesmo os perfis, né? Se ele tem uma toalheira nele, como é que é e tudo mais. Então, tudo isso vai aparecer mais na 1:20. Além disso, o que tem a mais também são informações diferenciadas, né? Então, se a cerâmica, se o piso, isso se o piso for de cerâmica, né? Mas se está aparecendo aqui a paginação do piso, eu preciso dizer qual que é o piso. Então, tá lá, o piso tal, né? A cor e a dimensão, 31 por 31 centímetros. Lembrando que em executivo a gente trabalha em centímetros. Nesse caso, aqui tem um erro nesse desenho, né? Se você olhar
as cotas elas estão em metros. Isso é um erro desse desenho. Lembrando que esse é um desenho que eu fiz quando eu era aluno, né? Então aqui deveria estar 50 e não 0,50. No executivo a gente desenha em centímetros, tá? Então tem as informações, a própria informação da dimensão do banheiro, que é importantíssima para eu quantificar. Eu vou multiplicar isso aqui, eu já sei quantos metros quadrados tem para eu começar a fazer o orçamento e as encomendas aí do material, né? Então aqui também ó, a soleira, né? Então essas informações, aí você vai ter a caixa sifonada, o ralo, né? Também importante. Todas esses elementos, por exemplo, aqui tem uma projeção ó, de um espelho com um armarinho embutido na parede, né? Então projeção do Cris Branco deve ser a marca, né? Então, tudo isso tem que estar informado, tem que estar escrito o que é, né? Mesmo a projeção do chuveiro, né? Então, pingadeira. Então, tudo isso escrito, ó, saboneteira de vidro também embutida na parede nesse caso. Vocês não precisam embutir todos na parede, né? Esse é um exemplo, tá? E aí também os pontos de hidráulica, como eu falei, a água servida e os ralos, né? Além disso, o que a gente vê nessa planta? Depois eu vou fazer um outro vídeo na semana que vem sobre a elevação, tá? O que a gente vê nessa planta? A gente vê também os níveis, né? Esses níveis, pode ver que eles estão sempre um em cada canto, tá vendo? E um próximo do ralo. Um em cada canto, ó, e um próximo do ralo. Por quê? Para mostrar que eu tenho aqui um caimento na execução desse contrapiso, desse piso, de 1% para esse ralo, para não empoçar água em outros lugares, tá? Inclusive, o posicionamento do ralo é agora vocês que vão definir de acordo com o corte da cerâmica, a forma mais fácil de cortar isso na cerâmica, para não ficar desperdiçando, quebrando cerâmica, né? E também a posição melhor do ponto de vista para a pessoa não ficar pisando em cima, para não ficar tão visível necessariamente, né? Então você vai colocar ele nesse lugar. Depois, o projetista de hidráulica vai pegar esses pontos que você colocou e vai fazer o projeto do esgoto, né? Se você não colocar os ralos, ele vai fazer o projeto do esgoto e colocar os ralos no lugar mais fácil para o projeto de hidráulica e não necessariamente vai ser no melhor lugar que você esperaria, né? E isso pode ser um problema. Então, quem define o posicionamento dos ralos e o tipo dos ralos é a arquitetura. O projeto de hidráulica vai fazer só, né, a ligação entre todas essas águas servidas aqui, né? Além disso, nós temos as cotas, né? Ó, tá vendo? E as cotas elas vão cotar principalmente os pontos hidráulicos. Então veja aqui, ó, essa cota é com relação ao ralo e aí daqui com relação à bacia sanitária, o eixo, né? Então tem o eixo dos elementos hidráulicos, isso tem que ter. Aqui, ó, é a cota da torneira, aqui a cota do ralo, aqui a cota da pia, tá? E aqui também, ó, 20 centímetros a cota do ralo, né? Cota do chuveiro. Então, os pontos hidráulicos todos, né? E também o posicionamento do que mais for ter, né? Então, se eu tenho toalheira, papeleira, ó, essa papeleira, ele está alocado aqui, né? A toalheira, o espelho, esses elementos que a gente vê em planta, né? Esse nicho aqui da parede está alocado aqui, né? Então, isso que vai ter de cota, né? Vamos olhar alguma outra planta para ver mais algum elemento. Essa é uma outra planta que tem a banheira, né? Você vê que estão todos os mesmos elementos aqui, o ralo, né? O ralo, quando tem banheira, ele tem que ter uma dimensão maior, porque essa vazão da banheira vai para o ralo, tá? Então, aí depende da dimensão da banheira. Para fazer essa dimensão do ralo, aí é legal vocês conversarem com o Chaguri, né?
Aqui é um banheiro diferente, que tem um box aqui fazendo esse S, e aqui tem o chuveiro, né? Aí uma escada que vai para a banheira, né? É um banheiro diferente. Aqui já é elevação eu falo na semana que vem. Aqui um outro banheiro, também sem novidades. E aqui uma união da área de serviço com a cozinha e com outro banheiro. Vocês também podem fazer isso quando forem desenhar. Depois eu falo mais desse layout. Uma outra coisa que tem aqui é esses são esses triângulos, né? Esses triângulos. O que são esses triângulos? Esses triângulos são as chamadas para as vistas, né? Então, como eu falei, a gente vai fazer, vamos dar uma olhada lá nas vistas. A gente vai fazer a vista de todas as paredes, né? Destas áreas molhadas. Para a gente fazer, olha lá, elevação C, tá vendo? A gente precisa dizer onde está cada vista de cada área molhada e qual é o nome dessa vista. Então, no caso desse banheiro, se eu quiser ver a parede onde está a pia, né, e a toalheira e a janela, vai ser a vista A, que está na folha 102. Tá vendo? Aquele triângulo padrão que nós utilizamos aí com 15 milímetros de aresta. E aí a vista C, a vista B, a vista D. Nesse caso são duas vistas, ó, uma vista para ver o chuveiro, a outra para ver o box, né? Então, e aqui ó, a área de serviço, que vai ter o tanque, a máquina de lavar roupa, a secadora e tudo mais. E aí aqui a cozinha, né? A cozinha também vai ter todos os elementos, a pia, onde vai ficar micro-ondas, né? Fogão, geladeira, tudo isso tem que ser projetado, porque onde vai ficar o fogão, eu vou ter o ponto de gás. Micro-ondas eu vou ter a tomada do micro-ondas, geladeira eu vou ter a tomada da geladeira e talvez até o ponto de água da geladeira. Algumas geladeiras elas produzem gelo, né? E tal. Então tem ponto de água. Máquina de lavar tem ponto de água. A própria pia, com certeza, né? E tomadas em torno da pia para eletrodomésticos, os armários, tudo isso vai ser projetado, né? E aí, quando a gente for ver as vistas, né, a gente vai olhar isso com mais detalhe. Aqui, por exemplo, né, daquela cozinha, né, e área de serviço. Então, aí vai aparecer as tomadas, os registros, água fria, água quente, gás, né? Tudo isso vai aparecer na elevação da cozinha, então a cozinha tem mais detalhes e isso precisa ser alocado também, tá? Então, falando das plantas das áreas molhadas, que são em 1:20, acho que essas são as informações. Depois, se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntem, né? Só para finalizar, a paginação do piso, né? Você que vai decidir, né? Você pode decidir começar com o piso inteiro a partir desse canto, por exemplo, nesse banheiro, né? Desse canto, para eu ter aqui a entrada do banheiro com os pisos inteiros, e aí nessa parede aqui do fundo do banheiro e no box vai estar o corte, vai estar os pisos que vão ser cortados. Ou não, ou de repente você fala, não, eu quero que dentro do box fique certinho e aí termine aqui com o corte. Ou você vai utilizar uma cerâmica fora do box, uma cerâmica dentro do box. Enfim, aí, não importa como você vai decidir, mas você vai ter que fazer essa decisão com algum critério, tá? Algum critério. Eu prefiro que aqui ele veja aqui ou lá. Esse critério pode ser bom ou ruim, né? Aí você pode me perguntar, professor, qual que é o melhor? Depende da cerâmica que você vai usar, depende do que você está pensando em fazer dentro do box, né? Então aí você vai ponderar essas decisões, pode conversar com o professor também, depende do tamanho, né? Aqui, por exemplo, é uma cerâmica de 31 por 31,
que esse corte nem é tão visível, mas se você tiver uma cerâmica de 90 por 90, por exemplo, né, já é uma cerâmica que você vai colocar uma peça inteira só aqui na entrada, né? Então aí essas linhas de corte vão ser bem mais nítidas, né? Então aí tem que tomar essas decisões, tá? Então essa é a primeira parte das orientações de como fazer áreas molhadas. Depois eu vou dar mais orientações, né? Para a gente não ficar parado também na disciplina de desenho. Tchau, tchau.